Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com a senadora Marta Suplicy. E nesse dia 8 de março, em que o plenário da Casa está comemorando, a Casa toda comemora o Dia Internacional da Mulher, não é, senadora? Ainda mais uma vitória de um trabalho longo, árduo, que tem a assinatura muito forte da senadora Marta Suplicy, que é a questão do casamento homoafetivo. E nós estamos aqui para conversar sobre esses temas e convidamos você a nos acompanhar. Parabéns, né, senadora? Porque a gente comentava aqui, a luta começou, a senhora disse, em 95, né? Sim. É um outro contexto muito diferente, né? Eu diria que a luta começou antes, começou em 1980, quando a TV Mulher começou. Olha, parece outro mundo, né? É. E era, porque o tema era virgindade, masturbação da pelo na mão, eram coisas desse... Era esse o Brasil, né? E esse tema da homossexualidade foi levado pela primeira vez nesse programa TV Mulher, e as pessoas achavam aquilo, não gostavam, tinha reação, mas aos poucos foram também se acostumando a ouvir os problemas que as pessoas homossexuais viviam. E que muita gente não tinha nem noção de que isso pudesse ser um problema, ou existir, era muito escondido, não se falava. Aí eu me tornei deputada e em 1995 nós pusemos isso para votar no Congresso Nacional. E aí isso teve uma dimensão gigantesca, porque atingiu uma mídia de algo que já estava um pouco falado, mas aí virou talk shows, todo mundo queria discutir. E era um projeto muito modesto, era parceria civil entre pessoas do mesmo sexo. A palavra casamento não podia aparecer de jeito nenhum. Então, era uma coisa que foi caminhando. Ele passou em 4 comissões, que viraram uma comissão especial, e está até hoje no plenário da Câmara dos Deputados, porque a Câmara foi se tornando paulatinamente mais conservadora, né? E o projeto não saía. Bem, aí nós tivemos em 2011 o Supremo Tribunal Federal, ele teve que decidir sobre uma ADI, né? E sobre união estável homoafetiva. E ele equiparou, foi um brilhante relatório do ministro Aires Brito e brilhantes os outros ministros também, reconhecendo a união homoafetiva com os mesmos direitos que a união estável heterossexual. Então foram equiparadas as relações estáveis, né? E o conceito de família foi discutido no plenário do Pleno lá do Supremo. E foi muito bonito, porque foi um pleno que se manifestou de forma absolutamente contemporânea. Muito. Eles entenderam que o mundo mudou, eles entenderam que as pessoas querem mais ser felizes, que as pessoas são de um jeito, outras são de outro, e que a gente tem que ter respeito e cidadania. A partir daquele momento, os cartórios tinham a obrigação de lavrar os casamentos, as uniões estáveis, etc. O que aconteceu? Os cartórios recuaram. E aí foi feita uma resolução pelo Conselho de Justiça, e dizendo que os cartórios tinham que obedecer o que o Supremo tinha colocado, e inclusive fazendo o casamento. Bom, aí eu pensei naquele momento, foi 2011, eu falei, isso aí tá bom, mas a gente sabe que o Congresso está muito conservador, uma parte do mundo está conservadora, e nós não sabemos bem o que vai acontecer. Eu acho que eu tenho que fazer um projeto de lei para que essa resolução não possa cair, porque a resolução cai. Né? Aí foi feito o projeto de lei, 2011. Claro que ficou engavetado numa comissão. Ele foi votado na Comissão de Direitos Humanos, depois ficou engavetado na Comissão de Justiça, até hoje. Aí perguntei se o senador Roberto Requião não queria fazer a relatoria, e ele aceitou e fez uma relatoria irretocável, porque como o projeto era de 2011, ele fez um substitutivo colocando a palavra casamento, que não tinha naquele momento ainda. E ficou brilhante. E foi aprovado dessa forma, inacreditável que foi aprovado sem um voto contrário, teve uma abstenção somente. Por unanimidade.
Que bacana. E aí no Dia Internacional das Mulheres... Mais lindo ainda. Né? Que também a senhora tem tantas bandeiras nesse tema, né? É verdade. Poder comemorar isso. E seu pronunciamento no plenário a respeito do Dia Internacional das Mulheres foi muito interessante, porque a senhora colocou numa perspectiva interessante as fases, a evolução do debate e mesmo do conceito de igualdade, né? O que se demanda. A senhora podia falar um pouco aqui para o nosso telespectador desse... Sim, com o maior prazer. Como você disse, é tema de vida, alguns, né? Para mim, a direito da mulher é um deles. E tentando ser bem rápida e sucinta. No século XIX, nós mulheres começamos influenciadas também pelos ventos europeus e tudo mais, que nós tínhamos que ter o direito ao voto, nós queríamos oportunidades, queríamos ir à universidade. Começou uma discussão muito forte. Isso só foi acontecer no século XX, quando adquirimos o direito ao voto em 1932. Foi um direito ainda, eu diria, meio manco, né? Porque só mulheres que tivessem propriedade, só mulheres casadas. Mas fizemos um avanço enorme. E continuamos avançando, porque logo esse direito foi estendido a todas e fomos avançando. O segundo momento que eu vejo como muito importante foi já nos anos 1970, durante a ditadura, a reação das mulheres. As mulheres tiveram o peito de ir para a rua, as mulheres fizeram o trabalho da anistia, as mulheres começaram a falar de querer liberdade, e liberdade sexual também. E foi um burburinho aquele final de ditadura, que culminou até com a TV Mulher, em 1980. A TV Mulher passou, tinha censura, tinha a mulher do general que era contra, que aí o censor te chamava. Teve toda uma questão desse tipo, mas não tinha mais jeito. As pessoas queriam discutir esses temas, né? E foi muito forte esse movimento, porque sexualidade é ligado a poder, né? E essa questão foi caminhando. Pra você ter uma ideia, na época, bem no começo do TV Mulher, eu recebia de estados do interior, dos estados do Nordeste, perguntas do tipo... aliás, eu nem sei como aquelas tinham televisão, devia chegar de alguma forma, né? Eles falavam, olha, as mulheres, então, pelo que você está falando, eu posso sentar na mesa com ele. Nossa. Eu olhava aquilo e tinha coisas surpreendentes para mim. Por exemplo, eu recebi uma carta de uma mulher do interior também, do Nordeste, que me chamou muita atenção, porque eu, cidadã de São Paulo, recebi a carta, era uma carta com bastante erros, era uma pessoa com pouca instrução, e ela dizia que ela cuidava de 8 irmãos junto com a mãe e o pai, mas na zona rural, mas ela queria ir para a cidade, né? E que ela queria ter outra vida, mas é que ela queria mesmo era casar. E se eu podia dar o endereço dela, né, para as pessoas interessadas se corresponderem e ela poder casar. E aí eu falei para ela que era um absurdo, que a mulher não pode pensar que vai melhorar pelo casamento, que ela tinha que mais ir para a cidade, tentar uma vida nova na cidade. E, bom, falei lá o que eu achava. Uhum. E naquela semana eu fui abarrotada de cartas de mulheres, né, dizendo, olha, você está louca, se ela for para a cidade, essa moça vai se prostituir, não tem a mais leve possibilidade, ela não tem instrução, ela não tem nada. Faça o que ela quer, deixa de dizer como ela tem que ser e dá o nome dela, de repente, né? Vai que ela casa. Vai que ela casa. Sabe o que eu fiquei pensando? Falei, olha, eu acho que você tem razão, o nome dela é esse, tá. Boa sorte. Passaram uns meses, eu recebi, não é que eu recebi uma carta dessa moça, eu lembro agora para onde ela tinha mudado, Bahia, e ela estava felicíssima, porque ela tinha geladeira, televisão, isso, está dando risada, mas era a nossa verdade nos anos 80, televisão, e tinha casado com um viúvo, tomava conta dos 2 filhos dele, e que era a coisa mais linda que ela já podia ter acontecido na vida dela. Ela queria agradecer. Foi um aprendizado extraordinário, né? Agora, o interessante você ver isso, com uma rapidez como nós evoluímos. Então, você falar naquela época de casamento homossexual era uma coisa. Você falar hoje, eu li no jornal essa semana, o prefeito de Lins, que é uma cidade do interior paulista, ele celebrou o casamento homossexual dele, né? É pouco tempo para muita mudança. É muita mudança. E agora, voltando ao assunto que a gente estava, que a gente falou dessa fase, que eu falei que a TV Mulher mexeu muito com os direitos da mulher, a terceira fase, que eu acho interessante, muito forte, que revolucionou tudo, foi a entrada das mulheres negras
e das mulheres LGBT. Por quê? Porque nós estávamos dentro de uma gaiola branca, heterossexual. De repente, essa gaiola caiu para tudo que é lado e as mulheres começaram a dizer, olha, não são só vocês, sabe? Nós temos direitos, vocês não olham para os nossos direitos estão sendo pisoteados, ignorados, e deu muita briga, né? Muita briga, porque estavam as brancas héteros todas empoderadas, achando que a briga era delas. Estava acontecendo. É, delas, né? Delas, nós, né? E aí eu diria que criou uma turbulência que muita gente achou que poderia ser ruim. Num primeiro momento, turbulência sempre incomoda. Abala, né? Depois, as pessoas começam a perceber que aumentou, esse é um movimento que ampliou, agora somos todas juntas, né? Claro que os pleitos são diferentes, as necessidades são diferentes, as situações são diferentes, mas nós somos todas mulheres, nós todas parimos, claro, parimos em circunstâncias diferentes, vamos criar filhos com circunstâncias diferentes, mas todas queremos a colaboração do homem, todas queremos as mesmas oportunidades, todas queremos salário igual. As lutas podem ser, muitas vezes, encaminhadas com estratégias diferentes, mas nós temos que estar juntos, não temos que gastar energia umas contra as outras. Isso está caminhando, está caminhando. E o quarto momento, que eu acho que é o digital, onde a nova geração entrou e está pondo para quebrar. Que também é uma mudança. Agora... No pronunciamento, a senhora falou até da sua neta. Pois é. Né? Que também é uma ativista. Para minha surpresa, eu nem tinha ideia, não fiz nada, mas ela virou uma ativista. Com 13 anos, eu perguntei para a mãe, eu estava parabenizando a mãe pelo aniversário, eu falei, como vai a Laura? Ah, Marta, você não vai acreditar, agora tem um grupo de empoderamento de meninas mais jovens que ela. Está no sangue, né, senadora? Acho que está no sangue. Não sei. Na outra não é tão ligada, eu diria. Mas quem sabe, né? A outra tem 12 anos, de repente um ano faz tanta diferença, né? Senadora, agora, o nosso tempo está estourado, mas eu não resisto à tentação. Comparando esses dois assuntos, a gente viu que a bancada feminina ano passado lutou muito durante a discussão de reforma política por garantir um espaço maior para a mulher na política. Essa luta hoje em dia é tão dura. No momento a gente vê que o casamento homoafetivo é aprovado e, por outro lado, a participação política da mulher nessa resistência, falando das minorias, não é? Essa luta, para a senhora que já veio com essa bandeira do casamento união homoafetiva, encontra tantas resistências quanto o aumento da participação da mulher na política? Eu acho que encontra, mas por motivos diferentes. Mas o grau de resistência é comparável? Sim, Sim, é comparável, porque na questão homoafetiva tem uma estrutura religiosa por trás contrária, né? De várias religiões. Então o preconceito é gigantesco, de certa forma. Na questão da mulher, o preconceito, agora que você falou, o preconceito pode ser maior, porque não passa por religião, passa por a sociedade inteira. Então, na hora que você fala numa mulher na política, ela não é escutada, ela não é respeitada e ela não tem as mesmas chances de concorrer que um homem na política. Então, é muito difícil. Quando você fala, hoje foi pedido vista um projeto do senador Aníbal, que eu tenho uma PEC, igual a esse projeto de lei dele. Né? E é um projeto que propõe a cada eleição para o Senado, onde nós tenhamos duas candidaturas, uma seja para uma lista de mulher e a outra para uma lista de homem. Se a gente fizer isso, nós vamos, em algumas décadas, ter 30% de mulheres no Senado. Se não, é 2118. É que nós vamos ter, não é 50%, 30%. Nossa. Agora, isso, você acha que vai passar aqui? E aí o relator, que era o senador Paim, ele falava assim, mas é só para 2026, gente. Mas não adiantava. A gente fica de nervoso, né? Não, eu não vou falar os nomes, mas os que estavam na minha frente faziam assim, né? Estava muito engraçado. Senadora, eu agradeço demais a sua presença aqui no nosso programa. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado pelo 0800 61 2211, que é uma ligação gratuita. E que você também pode rever esse ou outro dos nossos programas usando o endereço eletrônico senado.leg.br/TV. Até a próxima.